Que eu tenho mais um cliente aqui e eu nem posso demorar com ele, daqui a meia hora o secretário de Estado vai ligar para mim aqui. E a conversa é particular. Tá, tudo bem, desculpa, espero que você compreenda. Procure um outro advogado de Harvard, eu não posso. Obrigado, pois não. Sim, que eu posso atendê-lo? Aí o rapaz, não, nada não, eu sou da companhia telefônica, eu vim instalar o telefone. Cuidado para não ter o espírito de Alexandre o Grande. Cuidado. Alexandre se achava. Vocês estão achando que eu estou brincando? Ele acreditava tanto que ele era um deus, que olha como ele se figurava. Esta é uma das imagens de Alexandre gregas, datada de 2.300 anos. E ela mostra Alexandre figurado como o deus Hélios, ou Hélios, o deus Sol. Em algumas moedas, lá no nosso Museu de Arqueologia no Brasil, eu tenho 2 dracmas de prata que tem o rosto de Alexandre vestido de Hércules. Só que ele estava numa luta com Dario, não aquele Dario que entrou em Babilônia, mas Dario III. Ele estava lutando contra Dario para derrubar de vez a Medopérsia. Sabe, quando ele derrubou a Medopérsia foi uma coisa curiosa. Ele estava lutando na batalha em Issus. Estava lutando, e num dado momento, o soldado oponente passou a espada no braço dele e começou a sangrar. Quando Alexandre viu que desceu sangue e não licor, porque os gregos pensavam que os semideuses tinham licor nas veias. Quando ele viu que desceu sangue e não licor, ele ficou muito irado com a mãe dele. Ali ele descobriu que a mãe dele havia mentido para ele. Freud já explica isso, né? Então, nesse momento, Dario estava com seus homens lá embaixo do desfiladeiro. E quando Alexandre chegou com seus arqueiros aqui na beirada, Dario gritou lá de baixo assim: nós não vamos nos render. E Alexandre falou: você está em posição de desvantagem. Renda-se. Não vamos nos render. Alexandre falou, com o braço sangrando: eu tenho tantos arqueiros aqui em cima, que se todos eles lançarem as flechas para o céu, nós vamos escurecer o sol. Dario lá de baixo pegou a espada, ergueu e falou: pois assim é bom que vamos lutar na sombra. Alexandre então, sem pensar 2 vezes, deu o sinal e flecha começou a descer. E matou quase todos os soldados de Dario. Dario, evidentemente, pegou um cavalo e... Um secretário de Alexandre, um sátrapa, chamado Besso, um auxiliar de Alexandre, Besso, o nome dele. Não é Beiço, Besso. Ele era um auxiliar, sabe, aquele correligionário ali. Ele, quando viu Dario fugindo, ele também pegou um cavalo e foi atrás de Dario. Ele matou Dario, que já estava ferido, e trouxe o corpo de Dario arrastado no seu cavalo. Quando Alexandre viu aquilo, Alexandre já estava chateado por causa da questão do braço. Besso falou: aqui, grande general Alexandre, o teu inimigo, eu trago para o senhor. Qual é o meu prêmio? Alexandre olhou e falou: é assim que você trata um guerreiro tão corajoso como ele? Eu vou te dar o seu prêmio. Pasmem, ele pegou o Besso, amarrou o corpo dele em 2 árvores que estavam curvadas em sentido oposto, e depois mandou soltar as árvores. Quando elas voltaram ao normal, rasgou o corpo dele no meio. Esse era Alexandre o Grande. E Alexandre também se destruiu. Como Alexandre se destruiu? Alexandre estava completando 33 anos de idade em 323 a.C. Ele resolveu tomar um copo de vinho por cada ano da vida dele, ou por cada cidade que ele havia conquistado. Era em homenagem ao deus Baco, o deus do vinho. Por isso que o pessoal chama as festas de orgia de bacanais. Não é isso? Deus Baco, o deus do vinho, ou Dionísio, que é o mesmo. Eles costumavam beber, iam lá atrás, vomitavam, voltavam para beber de novo. Alexandre teve então uma febre intestinal e morreu assim, de uma maneira terrível. Ele mesmo se destruiu. A seguir, Alexandre então, viria um outro reino, representado pelas pernas de ferro da estátua. Esse reino, duro como ferro, não poderia ser outro senão aquele que substituiu a Grécia, Roma. Roma começou a dominar tudo. Veio Pompeu, dominou a Palestina. E depois de Júlio César veio Augusto e começou a dinastia dos imperadores e dos Césares. E cada um dos Césares. É interessante que a palavra César, em latim, significa partes, cortar.
Alguns acreditam que a palavra César vem por duas razões. Primeiro, porque Júlio César, quando nasceu da mãe dele, Aureliana, ele nasceu por um corte. Por isso ele recebeu o nome de Júlio César, que ele nasceu de um corte. Tá certo? Por isso Júlio César. César, em latim, significa corte. Mais tarde, Nero, que era um louco que dominava Roma, mandou abrir a barriga da mãe dele só para ver de onde ele tinha vindo. Então a palavra sofreu semântica e hoje as mulheres grávidas fazem cesariana quando vão ter o seu neném. Tá bom? Vem de partes. Esse era o maníaco império de Roma. Vocês estão notando que cada império é moralmente e também fisicamente mais fraco que o outro? Alexandre, apesar de ser um gênio, era psicologicamente um narcisista. Ele não tinha habilidade em Nabucodonosor. Roma, não sei como Roma dominou tanto tempo. Agora a profecia termina de uma maneira interessante. Daniel explica para Nabucodonosor: agora, quando é o que você viu dos pés da estátua, em parte em ferro e em parte em barro, este não será um reino único. Serão 10 reinos que se dividirão daquele. Roma parecia ser imbatível. Até que no ano 476 aconteceu uma coisa interessante. Os bárbaros que estavam no norte começaram a juntar forças e a minar o exército de Roma. E cada vez foram entrando mais, entrando para tentar derrubar Roma. Roma tinha um problema com os bárbaros. Muitos aqui já devem ter visto a revistinha do Asterix. O Asterix era um grupo de rebeldes da Gália que não aceitavam o Império Romano e tentavam. Só que Asterix remonta à época de Júlio César. Mas mais ou menos para você entender o contexto. É mais ou menos isso. Os bárbaros foram se ajuntando, e quando eles invadiram Roma em 476, eles dividiram Roma em 10 reinos. 3 desses reinos não existem hoje mais por uma profecia posterior do livro de Daniel. Esses reinos formaram o que hoje nós conhecemos como a Europa. Agora é interessante como Daniel termina a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Lembram que no final da estátua veio uma pedra do céu que atingiu os pés dela? E essa pedra encheu toda a terra? Daniel explica para o rei: ó rei, nos dias desses reis, o Deus do céu enviará um reino que não será jamais destruído. Eles tentarão unificar os 10 reinos, mas não conseguirão. Em algumas partes, eles até unirão os reinos pelo casamento. Quer ver isso na Bíblia? Abra em Daniel capítulo 2, verso 43 em diante. Verso 42 em diante. Como os dedos dos pés eram em parte em ferro e em parte em barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. De fato, a Europa, por uma parte, é forte. Você tem ali uma Alemanha. Quão poderosa é a Alemanha? Você tem uma Inglaterra. Mas, por outro lado, você tem uma parte fraca da Europa. Você tem Portugal, que a economia não é tão forte assim. Mas olha o que diz a profecia. Quanto ao que viste do ferro misturado ao barro de lodo, se misturarão mediante o quê? Como está na sua Bíblia? Casamento. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Eles tentaram várias vezes se misturar por casamento. A rainha Vitória chegou uma vez a ser considerada a avó da Europa, porque todos os países da Europa tinham pessoas que eram parentes da rainha Vitória. E não só isso, Carlos Magno tentou unir a Europa, não conseguiu. Napoleão Bonaparte tentou unificar a Europa, não conseguiu. Adolf Hitler tentou unificar a Europa e não conseguiu. E de novo agora, o que estão tentando fazer? Estão tentando unir a Europa numa só comunidade. Eu ouvi uma vez um relato muito interessante de um pastor que viveu na Segunda Guerra Mundial. E ele viveu na Alemanha. E quando Hitler estava dominando a Europa, perguntaram para esse pastor: você não tem medo que Hitler domine a Europa? Ele falou assim: não. Hitler não vai dominar a Europa. Por quê? Porque a profecia disse que a Europa não se uniria. Muita gente achou ridícula a posição daquele pastor e se uniu ao partido nazista porque acreditavam que Hitler seria o dominador da Europa. Porque
A lógica era essa, Hitler estava ganhando muito terreno. Mas ele falou, não, Hitler não vai conseguir. Como você sabe, pastor? Você não entende política. Você não entende estratégia militar, mas eu entendo de Bíblia. E na Bíblia diz que a Europa não se uniria. E aquele pastor conseguiu sobreviver porque a Europa não se uniu. A Europa não vai se unir, porque a profecia assim o disse. E é nos dias desses reis que Deus suscitará do céu um reino que não passará, o reino do céu, à volta de Jesus. Agora, olha para mim aqui e aprenda algumas coisas.